Existem 4 pilares que você tem que prestar muita atenção na sua comunicação não verbal. Eu vou apresentar cada um desses pilares hoje para você. E ao mesmo tempo que eu vou apresentar esses pilares, nós analisaremos um vídeo do TEDx, uma palestra do Will Stephen, que faz uma palestra sobre como parecer inteligente dando uma palestra, mas na verdade o grande conteúdo dele não está nas palavras que ele diz, mas sim na forma como ele utiliza estes 4 pilares ao longo da própria palestra. Então vamos assistir aqui um pedaço dessa palestra e ao longo de cada momento em que eu apresentarei para você as técnicas utilizadas, eu vou pontuando para você qual pilar foi utilizado e como você pode aplicar isso na sua comunicação para que você possa ser um melhor comunicador, uma melhor comunicadora. Vamos lá. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Neste começo de vídeo, nós conseguimos já observar alguns pilares sendo utilizados. Desses 4 pilares, eu quero chamar a atenção para 2 pilares. O primeiro deles, da comunicação não verbal, é o pilar da presença de palco. A presença de palco é a forma como você tem a tua postura em palco, a forma como você anda pelo palco e até mesmo a forma como você está parada no palco. A presença de palco, eu geralmente represento isso com a parte do corpo, pernas. As nossas pernas nos sustentam em pé num palco. Mas veja, muitas vezes eu substituo a palavra palco, parecendo um palco de um anfiteatro, de uma palestra, por um palco entre aspas, seja qualquer palco. Exemplo, nesse vídeo que você está me vendo, o próprio retângulo dessa imagem aqui é o meu palco. Ou seja, a presença de palco não necessariamente está conectada com a ideia de estar em pé falando, mas sim, talvez sentado. O importante da presença de palco é que eu utilize a base do meu corpo para que eu possa ter uma postura ereta e com essa postura ereta me mostrar presente no palco para você. Seja um palco de uma câmera, um vídeo como esse, ou até mesmo um palco em pé. Nesse caso, ele está em pé no palco. E veja, além da presença de palco, a forma como você vai observar ele andando pelo palco, você também observará a forma como ele faz os gestos. Atenção para um ponto. Começa aqui, ó. Veja só como ele começa essa palestra, que inclusive é de uma forma um pouco inusitada, veja só. Muitas vezes na oratória nós ouvimos dizer que é proibido pôr a mão no bolso, mas ele começa a palestra com a mão no bolso. Hear that? E quando ele começa a palestra, ele tira a mão do bolso e faz um gesto. Esse gesto aqui. Esse gesto representa um ato, o ato de ouvir. E ele combina esse gesto com a própria palavra. Veja, esse ponto é muito importante na comunicação. É a coerência entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Ele pergunta se você está ouvindo e ao mesmo tempo faz um gesto, representando o ato de ouvir. E o mais interessante é como ele tira a mão do bolso para fazer esse gesto. O ponto é proibido pôr a mão no bolso? Talvez não. Ele, com a mão no bolso nesse momento, ele não falava nada com a mão no bolso, ele apenas estava ali esperando começar. Só que ele retira a mão do bolso quando ele vai fazer o gesto. Nesse sentido, o retirar a mão do bolso e colocar ao lado do rosto chama a atenção do público para onde? Para o gesto, que está inclusive perto do rosto. Quando você faz um gesto perto do rosto, você atrai a atenção do público para o teu rosto. Aqui fica uma lição importante. Quando você quer a atenção do público para o teu rosto, até mesmo para a mensagem que você vai fazer, no início de palestra, a atenção tem que vir para você. Quando você faz um gesto perto do rosto, você consegue atrair essa atenção para cá, para essa região. E para que as pessoas possam entender as suas palavras, você atraindo atenção para o rosto, isso fica muito mais fácil. Então, a mão no bolso nesse momento fez muito sentido para que o gesto dele pudesse representar algo pontual, atrair realmente a atenção do público. Veja, se ele fizesse vários gestos dessa maneira, se eu fico o tempo todo fazendo o gesto assim, para onde vai a tua atenção? A tua atenção vai ficar confusa. Pode ir para uma mão, pode ir para outra mão, pode ir para o meu rosto. Agora, se eu estou assim, dessa maneira, e em certo momento eu faço esse gesto, os 4 pilares de desempenho, e volto o meu gesto para as minhas mãos para uma posição de descanso, nesse momento esse gesto aqui feito pontualmente chama a tua atenção para cá, perto do rosto, e eu consigo mudar o padrão que eu estava de gestos e fala, e essa quebra de padrão atrai a tua atenção. Olha como ele utilizou isso na palestra daqui em diante. Vou deixar até rodar um pouco para você aprender. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever.
And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Aqui vemos um outro pilar da comunicação não verbal. Eu costumo dizer que a comunicação não verbal representa o nosso desempenho, a forma como nós desempenhamos a nossa comunicação, a nossa performance em relação à comunicação e a forma como as pessoas percebem a forma como estamos nos sentindo e se sentem assim junto conosco. Vou dar um exemplo. Imagina que você está falando sobre algo feliz. E essa felicidade é expressada na sua expressão facial, com um sorriso, e ao mesmo tempo expressada com o teu tom de voz. Essa felicidade expressada dessa maneira mostra um sentimento seu, como você está se sentindo, e pode contaminar quem está te ouvindo. Nesse momento, você percebe como ele fez uma mudança na forma como estava utilizando a voz, que é aqui o nosso terceiro pilar. Ele parece que espreme a voz dessa maneira, como se ele estivesse diminuindo o volume da voz dele, mas ao mesmo tempo trazendo uma voz mais aguda, mais intensa. E ele mesmo diz, pela forma em que eu falo com você, meu modo de falar, parece que eu estou trazendo uma informação importante. Vou colocar de novo para você ver. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Aqui, no uso da voz, você consegue perceber que ele utiliza várias técnicas. Uma técnica que é justamente essa de mostrar intensidade com a voz, combinando esse volume mais baixo e ao mesmo tempo um agudo na voz, como se eu estivesse trazendo essa intensidade, uma rapidez na fala. E ele logo faz uma pausa e volta a falar mais lentamente. Isso é um ciclo que vai se repetir várias vezes nessa palestra. Ele começa a falar de forma mais lenta, pausada, com um tom de voz mais neutro, até o momento que ele sobe para um tom de voz mais agudo, uma voz mais espremida, algo mais intenso, mais rápido, até o momento em que ele volta para a pausa, para aquele padrão de voz mais lento, com um tom mais neutro. Esse ciclo se repete várias vezes durante a palestra. A palestra como um todo faz esse ciclo de voz aplicado. E eu quero que você perceba como isso é também uma técnica. É uma técnica que quebra o padrão natural da fala dele, que, por exemplo, era essa fala mais lenta, e quando ele adiciona essa intensidade, essa quebra de padrão atrai a atenção do público, mas isso repetido em alguns momentos faz com que ele vá deixando alguma mensagem, vá expressando uma palavra e vai tornando essa palavra memorável para o público. Ou seja, quando nós estamos falando de forma natural, um tom de voz neutro, e subimos para essa intensidade, justamente esse momento intenso é o momento onde nós entregamos uma mensagem, é o momento onde nós entregamos um conteúdo, para que justamente nessa quebra de padrão, onde eu atraio a atenção das pessoas, eu deixe uma palavra, uma mensagem para algo que ela vai lembrar ao longo dos próximos minutos, pelos próximos dias da vida dela. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great. I'm seeing... Até agora nós observamos 3 pilares. O primeiro deles foi a presença de palco. A forma como ele anda pelo palco, está em pé no palco, mostra sua presença no palco. O segundo pilar foi sobre a gesticulação. Um pilar importante que, com os seus gestos, representam um ato, uma palavra, representam algo que ele quer deixar não só verbalmente para o público, mas também não verbalmente. Quando ele fez assim, ele não só perguntou se as pessoas estão ouvindo, mas ele representou com um gesto o ato de ouvir. E também falamos aqui sobre o terceiro pilar, o pilar da voz. A voz é um pilar importante para que você possa mostrar esse seu sentimento e fazer com que a pessoa se sinta como você. Esses 3 pilares podem ser aplicados unicamente em momentos diferentes, cada um num momento, mas também podem ser somados e aplicados juntos. Ele faz isso durante vários momentos até aqui e vai fazer várias vezes ainda. E aqui eu chamo a atenção para um quarto pilar, o pilar do contato visual, da conexão visual. Quando ele fala com o público e pede para que o público levante a mão, ele precisa estabelecer um contato com o público, o contato visual. Quantas vezes nós ouvimos por aí que para se comunicar numa palestra e não demonstrar nervosismo, nós temos que olhar num ponto fixo? E muitas vezes olhar num ponto fixo faz com que as pessoas não se sintam incluídas na sua palestra. Veja, para que você possa fazer uma pergunta para a plateia, é necessário que você possa estar olhando para a plateia e até mesmo, em alguns momentos, levantar a mão para que a plateia possa fazer o mesmo que você. Então você dá um exemplo levantando a mão para que eles também levantem a mão. No caso dele aqui, ele
estabelece esse contato visual, essa conexão visual com os olhos da plateia, para que a plateia possa responder uma pergunta dele. Quantas vezes nós falamos com a plateia, falamos com o público, e muitas vezes o público não responde aquilo que nós gostaríamos que ele respondesse. Isso pode ser muitas vezes essa evitação de contato visual. Se você dá uma palestra, ou se expõe em público olhando para baixo, ou até mesmo olhando num ponto fixo, que não é o olho de alguém, talvez você não está criando essa conexão. Aqui nós vemos um bom exemplo disso. Okay, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like... Quando ele olha para baixo, a intenção aqui é utilizar desse pilar da contato visual, evitando o contato visual, mas para um momento de pausa. Veja que quando ele não olha para a plateia, mas ao mesmo tempo olha para baixo e fica em silêncio, a impressão que fica é que ele está pensando em algo, a impressão que fica é que ele está realmente tomando o tempo dele para continuar a conversa. E isso é absolutamente natural numa palestra. Você que é palestrante ou vai palestrar, você não precisa ficar o tempo todo falando sem parar. A pausa e até mesmo esse momento de olhar para baixo e sentir e pausar e pensar antes de falar faz parte de um processo natural. E o público vai encarar isso como algo, inclusive, natural. Então, utilizar desse tipo de técnica, inclusive a pausa, olhar para baixo, nesse momento, tá tudo bem. Não é um problema. I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. Nesse momento ele faz expressões faciais bem claras. Veja como ele ri e combina isso com algumas falas, como ele levanta a sobrancelha. Essas expressões faciais representam algo, até mesmo essa felicidade ou algo mais, um humor mais positivo dele. Essas expressões fazem com que o público sinta isso também e provavelmente sorri junto. Esse sorriso dele provoca sorrisos da plateia. And you guys are going to make an awe sound. It's true. It really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to really back in. Esse momento é muito bacana. Veja como ele mudou totalmente a expressão facial dele e traz algo mais sério. Isso é demonstrado pelo tom de voz dele, pelas expressões faciais e até a forma como ele se porta mais parado, mais estático. E isso demonstra uma quebra do padrão que estava totalmente feliz e animado para um padrão de uma energia mais baixa, de um padrão mais sério. E isso vai fazer com que a própria plateia, que estava rindo, que estava animada, feliz, também faça esse movimento de opa, o papo ficou mais sério. E, mais uma vez, observe que as quebras de padrões, essas quebras de padrões são absolutamente poderosas para que nós possamos brincar com essa atenção do público. I'm going to make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, atenção para a forma como ele utiliza a voz dele nesse momento. Ele usa uma voz calma, que vai para intensa, falando mais rápido, e até o momento que ele fala de forma mais marcada. It's just me buying time. E ele combina a forma marcada de falar, com pausas bem feitas, com os gestos. E isso pode ser utilizado para que não só ele alinhe esses dois pilares, da voz e da gesticulação, mas ao mesmo tempo marque na tua memória as palavras que ele gostaria que você se lembrasse. It's just me buying time. Então, quando você quer dizer algo para a sua plateia, não só chamando a atenção, mas gostando da ideia de que essas pessoas marquem o que você está falando, se lembrem do que você está falando, combinar as palavras ditas de forma pausada, combinando isso com gestos, vai te ajudar a marcar justamente essa frase, essas palavras na mente da sua plateia, do seu público. I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. E veja que importante aqui, ele mesmo dizendo que se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, sem legenda, sem som, a forma como ele se porta utilizando esses 4 pilares vai parecer que ele sabe o que ele está falando.
Mas, na verdade, ele está totalmente o contrário daquilo. Ele está em pânico, ele não está se sentindo seguro. Mas pela forma como ele utiliza a presença de palco, a postura, utiliza os gestos bem pontuais, a voz bem combinada, de forma intensa, pausada, nos momentos certos, aplicando estratégias específicas e, ao mesmo tempo, olhando para a plateia, criando essa conexão. Perceba que em alguns momentos ele se aproxima da plateia para criar essa conexão. Ele olha, ele faz expressões com a sobrancelha, criando essa conexão. Esses 4 pilares aplicados juntos mostra uma certa segurança. Mostra como se ele estivesse sabendo realmente do que ele está falando, enquanto isso ele está falando nada. Nada, absolutamente nada mesmo. Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. Esse momento é muito bacana, porque aqui você observa ele justamente criando ainda mais intensidade na voz e na forma como ele utiliza os gestos, andando de forma até mais animada, mais entusiasmada, mais energizada, e essa intensidade mostra, inclusive, um ponto ápice da palestra. Nós, muitas vezes, temos, durante a palestra, um ciclo que muitas vezes se repete na voz, lembra de começar tranquilo, intensidade, volta para o tranquilo. A própria palestra segue esse ciclo. Um momento mais calmo no início da palestra, vai crescendo até um momento clímax, onde essa intensidade é representada nesses 4 pilares, e naquele momento, logo depois dele, há uma pausa, há uma quebra. A intensidade vira um momento onde você pausa e você quer entregar algo diferente para o público. Veja como ele faz aqui. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. Perceba como daquele momento intenso da fala dele, a rapidez, ele cai para uma forma de falar com a voz, com os gestos, com a própria intensidade totalmente diferente. Ele cai para um tom mais calmo, um tom mais sério, ele muda o tom de voz, ele faz gestos mais pontuais novamente. Então, daquela intensidade, ele volta para algo normal. E é justamente essa quebra aqui que entrega o momento ideal da palestra para deixar uma mensagem. Então, veja, a palestra como um todo, de forma muito ampla, sai de um ponto natural, crescendo até um clímax, uma intensidade que é representada nos 4 pilares, inclusive a própria voz, com uma aceleração, com um tom de voz mais agudo, com uma forma de falar e até mesmo gestos mais intensos, e essa caída para uma pausa, para um tom de voz diferente, atrai a atenção do público para uma mensagem. Aqui ele não entrega mensagem, as pessoas estavam rindo, esse é o papel dele aqui, é provocar essas risadas, mas esse seria o momento ideal para ele entregar a mensagem dele. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning, and I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. O que nós aprendemos com essa palestra? Que, analisando esse estudo de caso, é possível conversar com as pessoas, dar até uma palestra falando nada, mas sim utilizando pilares da comunicação não verbal que vão mostrar a sua segurança e até mesmo a tua técnica para falar sobre algo, atraindo a atenção das pessoas, utilizando esses 4 pilares. O pilar da presença de palco, da gesticulação, da voz e do contato, da conexão visual. O importante é que você entenda que esses pilares podem ser aplicados separadamente ou somados, e que isso vai potencializar a forma como você guia a atenção do público durante uma palestra. Mas que fica aqui um aviso, veja só. A sua comunicação não tem só que ser bonita a nível de desempenho. Você também tem que falar alguma coisa. Você precisa entregar uma mensagem, entregar um conteúdo. Para que você possa entregar um conteúdo de maior qualidade, você pode aprender aqui nesse mesmo canal, ou até mesmo na Universidade da Comunicação, a nossa plataforma com cursos de oratória e comunicação. Mas lembre de uma coisa, aquele que fala bonito pode até ser admirado, mas muitas vezes não é entendido. E para que você tenha uma boa comunicação, não só seja admirado, não só utilize esses 4 pilares da comunicação não verbal, mas sim também entenda a qualidade da tua fala, do teu discurso. Além de falar bonito, entregue o teu conteúdo. Além de falar bonito, mostre.
distribua a tua mensagem, aquilo que você acredita, a tua ideia, e faça com que as pessoas não só te admirem pela beleza da sua fala, mas também te ouçam e te entendam e guardem, se lembrem da potência do teu conteúdo. A gente se vê numa próxima.